Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode assistir na TV Alternativa, canal 19.1, no sábado às 8 horas, ou a reprise domingo às 7 e segunda-feira às 8h30. Você pode acompanhar também em nosso site e em nossas redes sociais. No programa de hoje, vamos receber o ex-diretor de Assuntos Jurídicos e Institucionais do Sindicep e presidente da Associação dos Servidores do INCRA, o Herbert Cantanhede. Na pauta, Encontro Nacional dos Servidores do INCRA e luta pela reestruturação do plano de cargos da categoria. Presidente, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da TV Alternativa. E agradecer também pelo convite. Estamos aqui para, mais uma vez, responder alguns questionamentos que envolvem os servidores do INCRA. Herbert, o setor da reforma agrária foi duramente sucateado nos últimos governos. E com a eleição de 2022, os servidores acharam que esse era o momento de tentar a reestruturação do órgão e das carreiras. Sim. Como é que ficou essa situação? Ricardo, a luta dos servidores do INCRA, ela é contínua. E quando chegou em 2022, que foi a eleição do nosso presidente Lula, né? A gente a gente vislumbrou que a gente poderia, por exemplo, avançar nas negociações, principalmente na pauta histórica, que é da questão da reforma agrária. E o que aconteceu? Quando foi no final de outubro de 2023 até agosto de 2024, a categoria iniciou uma mobilização a nível nacional, que era todas as segundas-feiras, reivindicando exatamente não a questão do reajuste salarial, mas sim a reestruturação de carreira dos servidores. Então aí na verdade a gente conseguiu avançar, praticamente a gente passou esse tempo todinho na luta, houve um percentual, o governo ofereceu um percentual que não satisfez a categoria, e aí a gente conseguiu algo melhor, não em termos de reestruturação, mas sim de percentual de reajuste. Ou seja, em vez de reestruturar a carreira, que era o que vocês realmente estavam lutando, o governo acenou com um pequeno reajuste. Um pequeno reajuste. Isso. Agora sim, vocês ficaram praticamente o ano todo mobilizados, né? E depois desse tempo todo, o que realmente mudou para vocês hoje? O que mudou foi que, por exemplo, o governo sinalizou, né, que inclusive isso aí já é fato, né, com um reajuste de 23,82% dividido. A maior parte, 15% que saiu agora, retroativo a janeiro, que nós recebemos agora no contra-cheque, né? Janeiro, fevereiro, março e abril. E o restante em abril do ano que vem, para fechar os 23,82%. Então isso daí, logicamente que houve um avanço? Houve. Foi um percentual que foi até diferenciado? Foi. Mas o que a gente luta mesmo, a nossa luta continua pela reestruturação de carreira dos servidores da reforma e desenvolvimento agrário. Agora, esse tema foi jogado. O governo criou várias mesas específicas, né, para cada órgão. O do INCRA, isso aconteceu com o INCRA também? Isso aconteceu, Ricardo, graças à insistência, graças à nossa mobilização e principalmente a nossa confederação, que é a nossa Condicef, que ela está junto em todas as mesas, ela acompanha. Se não fosse a Condicef, que representa o conjunto dos servidores, talvez a gente nem teria chegado a esse patamar de reajuste, entendeu? Porque é muito importante. Inclusive, eu conclamo os companheiros a se filiar no Sindicep, que é uma instituição que defende a classe dos trabalhadores do serviço público. Então, é super importante a questão da filiação do Sindicep para fortalecer ainda mais esse nosso movimento de luta. O Sindicep, né, como você falou agora, ele sempre foi considerado um instrumento de luta. Nessa situação específica, como é que tem se comportado a direção do Sindicep? Muito bem, inclusive recentemente eu tive em Brasília, graças ao Sindicep, que a gente, logicamente, que foi um processo bem democrático de escolha do delegado, apesar de eu não estar na direção, mas eu, como diz o Raimundo, eu serei sempre um diretor de honra do Sindicep. Mas graças ao Sindicep houve, por exemplo, se não fosse o Sindicep para viabilizar a questão da nossa ida lá, porque é claro que o Sindicep ela atende a convocatória da Condicef, que é a nossa confederação. Então, baseado nisso aí, o Sindicep esteve lá com a gente fez a nossa assembleia e eu fui eleito para representar os servidores do INCRA em Brasília no dia 29 e 30.
Dentre as reclamações de vocês, né, que são justas, estava também a questão estrutural. Como é que está essa situação de ambiente de trabalho? Ricardo, eu não sei se você sabe, os telespectadores também, que hoje a gente, em termos de prédio, a gente está aqui no Turu, porque é um prédio alugado, não é um prédio nosso. É que as instalações, logicamente, que são boas e tudo, a gente sabe do sucateamento com relação à questão da logística de mesa, de equipamentos e tudo, que a gente acabou trazendo do prédio antigo, tudo esse equipamento, então a gente está numa casa nova com móveis sucateados. Mas existe uma perspectiva da gente retornar para aquele nosso prédio, um prédio lindo que é o do Anil. Inclusive o Zé Carlos, que é o nosso superintendente, ele conseguiu através de emenda um recurso, isso já é realidade, já estão lá mexendo no telhado da nossa superintendência, e aí a gente pretende, logicamente, que retornar para lá, porque já é uma realidade, essa questão dessa reforma já está acontecendo, entendeu? Então a gente agradece até o empenho do nosso superintendente Zé Carlos, que se não fosse ele, talvez a gente passaria muito tempo nesse prédio alugado, e que não tem sentido nenhum a gente abandonar um prédio que já foi considerado a superintendência mais bonita do Brasil. E, inclusive, em relação ao espaço, ela tem bastante espaço, né? Muito espaço, muito conforto, muito estacionamento, inclusive facilitava demais a vinda do nosso público, que é os trabalhadores rurais. Quando eles iam reivindicar alguma coisa, eles ficavam lá naquela parte externa do prédio, onde tem muita árvore, onde tem muito acolhimento. Então, por exemplo, aqui no Turu, eles já não têm onde ficar. Quando eles vêm reivindicar alguma coisa, eles ficam dentro do ônibus, eles arrumam tenda para ficar. E lá não, lá é um prédio completo, que tem a estrutura suficiente para abrigar todos os servidores e até o nosso público. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o ex-diretor de Assuntos Jurídicos e Institucionais do Sindicep e presidente da Assincra, o Herbert Cantanhede. O Herbert, e agora? Qual é o atual cenário para a categoria? Ricardo, as perspectivas são as melhores, até porque ano passado houve um concurso para 700 e poucas vagas para o INCRA a nível nacional, que a gente entende que, lógico, está longe de ser o suficiente para atender a demanda, que é gigantesca. Então, com o passar do tempo, o quadro do servidor do INCRA ele ficou muito deficiente, e ao mesmo tempo a força de trabalho acabou diminuindo. Então, com isso, houve o concurso. Aqui para o Maranhão são 32 novos companheiros que irão ingressar, inclusive está sendo nomeado, e a perspectiva é que aumente essa força de trabalho e que, logicamente, que o nosso público e a população em geral tenha um atendimento mais eficiente e até mais rápido por conta desse público que está chegando. Então, são antropólogos, são engenheiros agrônomos, são pessoas afins que trabalham principalmente nessa questão do quilombo, que é muito forte, né? Essas áreas de remanescente de quilombo, são profissionais exatamente da área de reforma agrária. Então, a perspectiva são boas com relação a isso. E, assim, pelo que eu pesquisei também já, né, há uma defasagem grande, né, desse trabalho de vocês, né, porque ficou retido com falta de recursos, por falta de equipe. Sim. Durante muito tempo. Há uma previsão de quando vai equacionar isso, diminuir essa fila? Na verdade, quem é o nosso aliado é o pessoal do MST, né? O pessoal do MST é que cobra, por exemplo, agora recentemente estava cobrando R$1 bilhão para o governo para assentar um número, parece que tipo 30 mil, 50 mil famílias e tal. Então, o que acontece? O INCRA é algo que ele trabalha praticamente sem orçamento. Aqui, a Superintendência do Maranhão praticamente não tem autonomia
tipo para comandar esse trabalho gigantesco que a gente tem, que no caso hoje nós somos detentores de mais de 1.000 assentamentos de trabalhadores rurais, incluindo do INCRA também, que existe a parceria INCRA-INTERMA. Então o que acontece? O INCRA hoje trabalha mais assim de forma pontual. Aquele assentamento que está mais em fase de titulação, esse aí é que eles pedem um recurso para formar as equipes, para ir acelerar mais, para poder titular, que é a última fase da reforma agrária, chama-se titulação, né? Que a partir da titulação, a pessoa, depois de cumprir todas as cláusulas, ele se sente, logicamente se sente não, ele é o dono da terra. Então, acaba esse atrelamento do INCRA, ele passa a ser o dono. Então, o maior problema que a gente tem é a questão do recurso, que infelizmente a gente, por exemplo, nós estamos em maio já, e agora que a gente vai começar a trabalhar. Então, praticamente na metade do ano, e aí vai se aproximando para o final e tem que cumprir meta e tem que ter recursos para atender essa demanda que é enorme e que eles, a 24 horas, cobram da gente. A presença do INCRA no assentamento, porque a gente lá é que a gente leva uma qualidade de vida melhor, a gente leva a questão dos créditos, isso é importante para o assentado. Eu acho que é importante a gente deixar claro, né, para quem nos assiste, que essa luta de vocês, dos servidores, não é, mais uma vez, você estava demonstrando aqui, não é só por salário, não. É por melhoria no atendimento às comunidades que necessitam disso, né? Porque os assentamentos, Ricardo, eles dependem exclusivamente da ação do INCRA. Por exemplo, se você se o assentamento, o INCRA não levar o crédito de, por exemplo, crédito de instalação, que aí envolve a habitação, fomento e tudo, aí eles não conseguem, por exemplo, caminhar da forma que a gente pensa. E aí, o que precisa? Precisa de recursos para deslocamento de servidores, para a gente levar para lá, por exemplo, crédito, e assim é que a gente consegue viabilizar alguma coisa por os assentamentos que a gente não consegue, na verdade, abranger todos os assentamentos que são, esse número que eu te falei, que são mais de 1.000 assentamentos de trabalhadores rurais. Então, é assim, a gente está trabalhando muito de forma pontual. A gente espera que, a partir de agora, o governo disponibilize recursos para realmente a turma cair em campo, para esses novos servidores começarem a trabalhar de forma mais incisiva na questão da reforma agrária. Agora, presidente, você falou que vai vir uma nova leva de servidores. Sim. E o trabalho que vocês fazem é muito complexo. Muito. Existe algum treinamento para eles, antes que eles, de fato, tomem posse? Eles, antes por exemplo, deles tomarem posse das suas atividades aqui, existe um treinamento em Brasília específico para esse público que está entrando agora. Porque não basta só passar no concurso. Tem que haver um treinamento, até porque o trabalho que o INCRA faz é um trabalho técnico. E aí precisa de conhecimento de sistema, precisa de conhecimento de crédito, como é aplicado, como é a forma de por exemplo, da identificação de um território quilombola, que aí já manja a Fundação Palmares. Então é uma série de coisas que eles precisam de treinamento para isso, entendeu? E essa é uma pauta de vocês, servidores. Nossa, que a gente sempre lutou para a questão de fortalecimento da força de trabalho, porque hoje, por exemplo, quem está lá é sobrecarregado por conta de todo dia, toda hora sai um aposentado, tem pessoas que já não tem mais aquela força que tinha, e aí a gente acaba se sobrecarregando por conta da deficiência exatamente da questão da mão de obra que é pequena, entendeu? E aí a gente espera até que melhore, e não é suficiente, esses 32 servidores não chega, por exemplo, 700 vagas para o INCRA de forma a nível nacional, é praticamente nada. Tanto é que aqui são 32 servidores só. Para uma superintendência que já teve, por exemplo, o INCRA, na década de 90, tinha 10.000 servidores. Hoje é pouco mais de 12.000. 2.000 e pouco, e esse número... 50%, na hora que quiser se aposentar, já se aposenta. Entendeu? Já tem tempo de aposentar. Tempo de aposentadoria. Então, a força de trabalho é praticamente, a realidade é essa. A gente espera que, inclusive, o governo já até sinalizou com outro concurso já para este ano. A coisa já está fluindo, porque sabe que é insuficiente pela quantidade de servidores que se aposentam. Hoje em dia, o número de aposentados supera o número de gente ativa. E outro grande problema para a categoria de vocês também é a debandada
né, para outros órgãos, inclusive, exatamente por conta dessa fragilidade no plano de cargo de vocês. Como é que vocês estão enfrentando isso? Pois é, por exemplo, a gente tem o George, que foi superintendente, hoje ele é cedido para o ITERMA. Entendeu? Hoje ele trabalha no ITERMA, ele à disposição do ITERMA, ele trabalha lá, logicamente que é questão política também, né? Então, por exemplo, ainda tem esses servidores que são cedidos para determinado órgão e que diminui ainda mais a nossa força de trabalho, nosso poder de operacionalizar esses trabalhos que é de suma importância para o assentado. Eu digo sempre o seguinte, que a gente quando chega no assentamento, a gente acaba criando um vínculo muito grande com esse público, porque aí pronto, a gente deixa o número do celular e eles ficam eternamente pedindo coisa e a gente atende até pelo celular, por exemplo. Quando o cara quer uma certidão para aposentadoria, ele não precisa vir aqui. Webert, vê se tu consegue. Aí eu mando em PDF, eu digo, procura uma lan house, ele vai lá e já imprime, preenche, entendeu? Então é assim, a gente faz tudo que está no nosso alcance exatamente que é para melhorar a vida do cidadão do campo, que muitas vezes ele não tem condições nenhuma nem de se deslocar para cá, porque é caro, tem assentamento aqui muito longe. Por exemplo, no sul do Maranhão, em todas as regiões aqui do Maranhão tem assentamento e é uma dificuldade grande para eles. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o presidente da Associação dos Servidores do INCRA e ex-diretor de Assuntos Jurídicos e Institucionais do Sindicep, o Herbert Cantanhede. O Herbert, a Condicef acabou de promover o Encontro Nacional com os Servidores do INCRA. Como foi esse evento? Ricardo, esse evento a gente teve dois momentos. A gente saiu daqui no dia 28 para participar de dois eventos importantes. Primeiro, dia 29 foi a Marcha dos Trabalhadores em forma geral, né, que aconteceu em Brasília, inclusive foi um sucesso de muita gente, todas as entidades estavam lá, várias centrais sindicais. Então lá, na verdade, a pauta era para exatamente falar do fim do confisco das aposentadorias, a manutenção do regime jurídico único e regulamentação da negociação coletiva, que isso aí tudo já é uma pauta histórica, né, que a gente... Dos servidores tudo. Cumprimento dos acordos de greve com o funcionalismo público. Você sabe que tudo que a gente tá recebendo hoje foi feito um acordo ano passado. Então, aqueles órgãos que não fizeram o acordo, o governo, tipo assim, se não fez o acordo, não tem nem como você estar reivindicando nada, porque várias mesas foram feitas, foram criadas, logicamente com o apoio da Condicef. Então, isso foi uma reivindicação geral. Por exemplo, a redução de jornada de trabalho, na verdade, sem redução de salário. E outra coisa, e fim também da escala que todo mundo fala hoje, da escala 6x1, né, que a gente também concorda plenamente, que o trabalhador não pode viver o tempo todo só trabalhando, ele tem que ter. E aí, assim, em suma, a isenção também da questão do imposto de renda para o pessoal que ganha até R$5.000. Então, isso aí foi a palavra de ordem nessa marcha que a gente participou, inclusive muito bem, muito em boa hora, nesse momento que a gente está passando de acocho. Isso foi dia 28? Isso foi exatamente no dia 29. No 29. E depois teve aí no dia 30 foi exatamente o encontro da categoria dos servidores do INCRA. O que a gente discutiu lá? A gente discutiu exatamente como não houve muito avanço na questão da reestruturação, a gente discutiu muito a questão da fusão dos cargos de reforma e desenvolvimento agrário com os peritos federais agrários, que você sabe, Ricardo, lá, esses peritos federais agrários são os agrônomos e as outras categorias
que são, por exemplo, analistas em reforma de desenvolvimento agrário, são pessoas de nível superior. Então, o que a gente quer? Que seja, existe essa função, nada mais justo. Nível superior tem que ser nível superior igual para todo mundo. Ou seja, vocês estão pedindo isonomia. Isso. Entre níveis. Entre níveis. Então, por exemplo... que já existe, para alguns que seja estendido a todos. Por exemplo, eu tenho curso superior, mas eu não sou agrônomo. Então, isonomia de nível superior. Nível superior todo mundo é igual, independente de ser agrônomo, de ser antropólogo, de ser engenheiro. E a outra coisa também que a gente quer, é bom que a gente deixa bem claro aqui, a questão do nível intermediário, que é um nível muito importante, é quem carrega o piano, propriamente dito, desse trabalho. Por exemplo, a gente não é inadmissível um nível intermediário ganhar menos do que 70% do nível superior. E isso aí está na pauta nossa, exatamente, que o nível intermediário ganhe 70% do nível superior, assim como o nível auxiliar, que também existe, com o mesmo percentual. Então, nada mais justo. A gente concorda que o nível superior tem que ganhar um pouco mais, mas o nível intermediário também não pode se distanciar tanto. E hoje, como é que está isso? Hoje está desse jeito, a gente continua a nossa pauta. Qual é a diferença hoje, do nível superior para o nível intermediário? Qual é a diferença? O nível intermediário, por exemplo, é uma faixa de 60% no máximo, a diferença salarial do nível muito grande, né? Muito grande, entendeu? É uma diferença muito grande, até porque, por exemplo, a gente tem o nível intermediário, ele exerce atividade inerente ao de nível superior. Por exemplo, e prepara todo o serviço para o nível superior também, né? O nível superior não poderia desempenhar todo o seu trabalho se não tiver essa turma por trás para dar segurança. Por exemplo, quem faz um trabalho de levantamento ocupacional, que é muito importante hoje dentro das áreas de assentamento, o levantamento ocupacional é o quê? É você organizar, através de um tablet, organizar o assentamento. Saber quem que está lá, quem que já foi embora, quem precisa, por exemplo, quem faleceu, para a mulher assumir a titularidade ou então o homem. O certo é que esse nível intermediário que exerce esse trabalho técnico, inclusive sobre produção, sobre tudo. Então, o nível intermediário é super importante dentro desse contexto do INCRA, porque é quem executa a atividade fim, que é dos assentamentos. Então, por isso é que a gente discorda totalmente dessa diferença, porque, lógico, se você não ganha 70% do nível superior, a tendência é só aumentar essa diferença, e aí o nível intermediário é que está lá na hora dos movimentos, na hora das greves, é o nível intermediário que está lá fortalecendo a nossa luta. Agora, Herbert, há também dentro do governo uma tendência de querer eliminar o nível auxiliar, não é isso? O nível intermediário. Tirar do serviço público, assim. Eles estão querendo terceirizar, né? Principalmente essa parte. Como é que está essa discussão? Ricardo, para você ter uma ideia, hoje no INCRA, por exemplo, a gente vê mais terceirizado do que próprio servidor da casa. Não que a gente tenha alguma coisa contra, porque são terceirizados competentes. Eles estão trabalhando, né? Estão trabalhando e são pessoas que estão do lado da gente no dia a dia e que são muito bons, mas o que a gente não consegue entender é isso tomar conta dos órgãos públicos. Por exemplo, essa precarização é que a gente tem que evitar. Mas que eles são os nossos companheiros lá de trabalho e inclusive fazem, eles só não foram deslocados para atividade fim, porque isso aí também realmente não pode, mas o trabalho administrativo eles fazem com muita competência e a gente não é contra isso, a gente só é contra o terceirizado tomar conta de uma pessoa que passou por um concurso e que já está no INCRA, ou qualquer outro órgão há muito tempo, e o terceirizado toma conta. Isso é que não pode. Mas que a terceirização já é uma realidade em todos os órgãos, é cheio de terceirizados e pessoas bem qualificadas. As discussões desse encontro, conseguiram encontrar um caminho para resolver o impasse, esse impasse? Ricardo, a gente consegue por quê? Porque reuniu, por exemplo, o pessoal que não estava presencialmente lá, estava online, porque foi um encontro que também foi disponibilizado um link para participação. Então, a gente só consegue fazer alguma coisa através desses encontros, através dessas lutas. Inclusive, a gente agora vai, por exemplo, no mês de junho agora, vai começar as reuniões. Então, essas reuniões, apesar de ser online, mas a gente debate, a gente vê o que a gente quer. E isso aí é uma pauta. Isso é uma pauta que a gente, por exemplo, o governo disponibilizou esse percentual agora e a partir de abril do ano que vem. Então, ele pode chegar e dizer assim, não, nós já, o problema do INCRA,
até ano que vem já está tranquilo, o acordo já foi assinado, mas a luta nossa continua. Exatamente da questão da restauração, da questão desse percentual. Por exemplo, hoje no INCRA a gente tem pessoas que ainda que são reintegradas da antiga colônia e que hoje o regime é totalmente diferente, é regime seletista, e são pessoas que receberam também um percentual inferior ao nosso do INCRA. E que eu também tive agora em Brasília defendendo essa causa, porque a CONICEF tem que abraçar esse problema, porque são companheiros valorosos que estão lá, que desempenham a mesma função e que estão nesse regime seletista. E aí, assim, até meio discriminado por conta de exatamente porque eles estão em regime diferente. Então, essa luta... É o mesmo trabalho sendo administrado por regimes diferentes. Regime diferente, e que a gente não concorda com isso. E existe, inclusive, a minha luta no sindicato bati muito com relação a isso aí. Aqui no Maranhão nós temos 59 servidores do INCRA que são seletistas, Ricardo. Então são muitos servidores. Por exemplo, a gente tem uma unidade em Zedoca que é formada só por pessoas da antiga colônia. Inclusive o George, que foi superintendente, é da antiga colônia. Então não tem que ter essa discriminação. Então essa luta também é nossa, que a gente tem que abraçar. Herbert, infelizmente nosso tempo está acabando e eu queria que você dissesse quais são os próximos passos para a categoria. Os próximos passos são exatamente esse dessa pauta, entendeu? O que a gente acertou lá nesse encontro foi exatamente isso. Por exemplo, que o servidor de nível intermediário, que é uma coisa que a gente tem, o maior número de servidor intermediário, que a gente ganha um percentual de 70% do nível superior, que a gente não discorda que ele tem, mas só que não pode haver esse distanciamento, porque a proporção que o tempo vai passando, cada vez o nível intermediário vai ganhar muito menos do que o nível superior, isso a gente sabe. E aí a gente não pode deixar essa coisa se distanciar muito. E a nossa pauta é exatamente essa. A luta pela restauração de carreiras, a fusão do nível superior, que a gente entende, que a gente defende que o nível superior tem que ganhar, o salário do nível superior tem que ser um só, e o nível intermediário tem que ser 70% do nível superior. Então, é isso que a gente defende, e porque é inadmissível, dentro do órgão, como o INCRA, um órgão de reforma agrária também, a gente, por exemplo, ganhar salário diferente num órgão assemelhado igual ao IBAMA. E lá em Brasília, tem o pessoal que é do Sindicep lá de Brasília, está fazendo gestão política para equiparar exatamente o salário do INCRA com o salário do pessoal do IBAMA. Nada mais justo, porque é algo assemelhado e tudo. Então, a luta continua para essa equiparação salarial, equiparação, a questão dessas acomodações que a gente acabou de falar aqui, e da estrutura, de forma geral, do INCRA. Obrigado, Herbert. Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!